Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós continuaremos falando sobre quadriláteros notáveis, mas agora, diferente do vídeo anterior, que a gente falou só da teoria, das propriedades de todos os quadriláteros notáveis, você precisa estar com aquele vídeo fresco em mente, e nessa aula de hoje nós faremos alguns exercícios que vão servir de base para a nossa avaliação, inclusive da semana que vem, que depois eu falo sobre isso. Olha o primeiro exercício que eu trouxe para vocês. A razão entre as medidas de dois, falta um D ali, né? De dois lados de um paralelogramo é 2/3. Se o perímetro desse paralelogramo é 150 metros, a medida dos lados é quanto? Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é desenhar de maneira genérica um paralelogramo. Ficou bom? Não, mas serve. E aí ele falou para mim aqui no enunciado que a razão entre as medidas dos dois lados de um paralelogramo é 2/3. Mas espera lá. O paralelogramo não tem dois lados, tem 4 lados. Que dois lados são esses? Pô, lembra da propriedade. Apesar dele ter 4 lados, você sabe que pensando na medida, vou até mudar aqui para a seta para poder apontar melhor. A medida desse lado aqui, ó, é igual à medida desse. O da esquerda é igual ao da direita, são congruentes. E a medida do lado de cima é igual à medida do lado de baixo. Então são essas duas medidas que ele está se referindo. E a única maneira da razão dessas medidas ser 2/3 é se o lado da esquerda for alguma coisa do tipo 2x. Logo, o da direita também vai ser, porque eles são congruentes. E o lado de cima ser alguma coisa do tipo 3x. Logo, de baixo também vai ser, que aí eles são congruentes. Faz o teste. Se alguém mandasse você calcular a razão entre o lado da esquerda e o lado de cima, vou aqui num rascunho aqui, ó, seria 2x dividido por 3x. Esse x ia cancelar e ia dar 2/3, como ele falou no enunciado. Então, para que a razão entre as medidas dos lados seja 2/3, a proporção que um dos lados tem para 2 tem que ser a mesma proporção que o outro lado tem para 3. Nessa situação genérica eu pus assim, ó, os lados laterais proporcionais a 2. O lado de cima com o de baixo proporcional a 3. Agora tá fácil resolver, porque olha o restante do enunciado. Se o perímetro desse paralelogramo é 150, quanto medem os lados? Como você calcularia o perímetro do paralelogramo? Você somaria todos. Me ajuda a somar todos aqui, ó. 2x mais 3x em cima dá 5x, mais 2x dá 7x, mais 3x dá 10x. O perímetro desse paralelogramo é 10x e esse resultado tem que dar 150 metros. Logo, quanto vale o x? 15 metros. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou quanto medem os lados. Os lados, só para a resposta ficar bonitinha. Os lados, olha lá para a figura, medem 2x e 3x. Como eu já sei que o x é 15, quem é 2x? 30 metros. E o outro é 3x. 3 vezes 15, 45 metros. 4 ficou ruim, mas dá para entender, né? Tá aí, ó. Feito o primeiro problema, tá vendo? Não é difícil, mas esses problemas de quadriláteros vão sempre remeter para alguma propriedade. Você precisa estar com essa propriedade fresca em mente para conseguir lembrar dela e aplicar em cada situação. Olha esse, ó. No losango, então já falou que a figura é um losango. Calcule x. Quem é x? Tá aqui, ó. O x é esse ângulo que está aqui bonitinho. O que a gente sabe de propriedade do losango que pode ajudar aqui? A gente sabe que um losango é um paralelogramo, certo? E a gente sabe que as diagonais são bissetrizes. Então, pera lá. Se esse losango aí é um paralelogramo, vou fazer uma cópia dele para cá, só para não poluir muito aquela figura. E foi dado que esse ângulo aqui é 150, então quanto que é esse ângulo aqui, ó? 150 também. No fundo nem precisava. Tem uma propriedade do paralelogramo que fala que ângulos consecutivos são suplementares. Ou seja, se esse ângulo aqui é 150, quanto tem que valer esse ângulo aqui? 30. Mas se você não lembrasse disso, olha outro caminho, ó. Você sabe que esse é 150. Vou até esquecer esse 30 aqui, ó. Você sabe que esse é 150. 150 mais 150 dá 300.
para terminar de completar o quadrilátero, que é 360, falta 60. Divide 60 em duas partes iguais, vai ficar 30 aqui para o ângulo de baixo, que eu estou riscando, ó, e 30 aqui para esse ângulo de cima. De qualquer forma, você vai descobrir, vou voltar para a figura agora, ó, que esse ângulo aqui de cima é 30, e esse de baixo aqui também é 30. Mas qual que seria o ideal de eu descobrir? Seria esse ângulo aqui, ó. Dá para descobrir? Dá. Porque tem uma propriedade do losango que diz as diagonais são bissetrizes dos ângulos onde elas partem. Então, se esse ângulo total é 30, quanto que é só essa parte de baixo que eu marquei aqui, ó? É 15 graus. Se aqui é 90, o vizinho dele também é 90, aí fechou, ó. Olha para a figura. Eu tenho aqui, ó, essa figura que ele me ajudou aqui, ó, é um triângulo retângulo. Um ângulo é 90, o outro ângulo é 15 e o outro ângulo é x. Quanto vale a soma dos três ângulos de um triângulo? Quase que eu coloco 90, mas não, é 180 graus. Aí só vê o que falta, ó. 90 mais 15 mais x tem que dar 180. Quanto é esse x? 75 graus. Certo? Olha mais um probleminha. Sempre assim, gente, sempre indo atrás de propriedade. Sabendo que a BCD é um paralelogramo, calcule x e y. Então vamos lá. A única informação que ele deu, ó, ABCD é um paralelogramo, ele deu um ângulo externo aqui que é 130 graus, ele quer saber o x e o y. Isso é bem tranquilo, né? Porque se esse ângulo externo é 130 graus, quanto mede esse ângulo aqui, ó? Ó, veja que esse ângulo 130 mais esse que eu pintei juntos estão dando 180. Então, esse ângulo ali do vértice A mede 50 graus. O que você sabe do paralelogramo? Ângulos opostos têm a mesma medida. São congruentes. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo C. Ou seja, ambos valem 50 graus. Vejam que o ângulo C é o x. Parte da resposta está aqui. Além disso, outra propriedade do paralelogramo, ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, x mais y tem que dar 180. Você está vendo na linha de cima que o x é 50. Quanto é o y? 130. Igual aquele ângulo externo que a gente tem ali. Sossegado. Bem facinho esse. Olha mais um problema. Aqui, ó. Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes sentenças. Aqui nessas sentenças, ele está relacionando qual quadrilátero notável empresta propriedade para os outros. Eu vou começar a fazer esse problema relembrando a parte teórica dessa aula aqui, ó. Foi o final do último vídeo. Nós vimos que dos quadriláteros notáveis, a situação mais genérica era do trapézio. O que era o trapézio? Era o quadrilátero que possuía um par de lados paralelos. Dentro do conjunto dos trapézios, nós tínhamos o conjunto dos paralelogramos, que é o conjunto dos quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Se um quadrilátero possui dois pares de lados paralelos, então ele possui um par de lados paralelos. A gente fez aquela brincadeira do dinheiro. Quem tem R$ 2 tem R$ 1. Quem tem dois pares de lados paralelos tem um par de lados paralelos. O paralelogramo tinha dois tipos de quadriláteros notáveis que eram paralelogramos. Quais eram eles? O losango, que era todo paralelogramo com os quatro lados congruentes, então esse conjunto aqui eu vou chamar de L de losango, e tinha o retângulo, que era o paralelogramo com os quatro ângulos congruentes. Então, uma vez que você formar um paralelogramo, os ângulos não precisam ter a mesma medida, os lados não precisam ter a mesma medida. Só que se os ângulos tiverem a mesma medida, você fala que ele é um retângulo. E se os lados tiverem a mesma medida, você fala que ele é um losango. E o último quadrilátero notável, que era a situação mais específica de todas, que era essa intersecção aqui, ó, que era o quadrado. Vou até puxar uma setinha aqui para cima. Ó. Esse conjunto que eu pintei ali é o conjunto dos quadrados, que é o conjunto dos quadriláteros que são simultaneamente losango e retângulo. Certo? Vamos olhar para as alternativas agora. Todo retângulo é um trapézio. Tá aqui o conjunto dos retângulos, ó. Dá para ver aí com a setinha menorzinha, ó. E o maior de todos é o trapézio. Tá aqui o conjunto dos trapézios. Todo retângulo é um trapézio? Sim,
O conjunto dos retângulos está dentro do conjunto dos trapézios. Nem todo quadrado é retângulo. Mentira. Definição do quadrado é o quadrilátero que é simultaneamente losango e retângulo. Todo quadrado é retângulo. Faz parte da formação dele, da definição dele. Isso é falso. C. Todo paralelogramo é retângulo. Não é verdade. Veja que o conjunto dos paralelogramos ele é mais amplo do que o retângulo. Ó. Vou fazer um pontinho aqui. Ó. Imagine que tem um paralelogramo representado por esse pontinho. Ó. Ele é um paralelogramo. Ele é um trapézio também, mas ele não é retângulo, que está fora desse conjunto. Então essa afirmação também é falsa. Todo losango é paralelogramo. Verdade. Olha aqui. Ó. Olha o conjunto dos losangos onde está. Está dentro do conjunto dos paralelogramos. Então, se você desenhar um cara aqui, ó, que está dentro do conjunto dos losangos, automaticamente ele vai estar dentro dos paralelogramos. E por final, nem todo trapézio é paralelogramo. Verdade. Alguns trapézios são paralelogramos? São, ó. Vamos pegar um ponto, fazer um outro aqui, um xizinho aqui, ó. Esse xizinho aqui, ó. Essa figura que eu desenhei aqui. Suponha que é uma figura que está dentro desse conjunto. Essa figura, ela é um paralelogramo e veja que ela também é um trapézio, porque está dentro do conjunto do trapézio. Então tem trapézio que é paralelogramo, mas faz um aqui agora, ó. Ao invés de x, agora eu vou até colocar um y para ficar diferente. Essa figura aqui, ó. Essa figura é um trapézio? É, porque está dentro do conjunto dos trapézios. É um paralelogramo? Não, porque está fora do conjunto dos paralelogramos. Então isso aqui é verdade. Nem todo trapézio é um paralelogramo. E o último probleminha que eu separei para a gente treinar na aula de hoje foi esse probleminha que caiu na prova da FUVEST e depois um outro vestibular muito famoso, depois eu mostro para vocês, repetiu exatamente a mesma questão no intervalo de 3 anos. Quer ver? O retângulo a seguir, de dimensões A e B, analisem aqui, ó, vou pôr a setinha. Você tem um retângulo aqui. Quando você olha, ele parece um retângulo mesmo, mas nunca confie no seu olho, tá? Vai pro enunciado. Eu só vou trabalhar com a hipótese disso ser um retângulo, porque ele falou que é um retângulo, ó. De dimensões A, que é o lado maior, tá vendo? E B, que é o lado menor, está decomposto em quadrados. Então, tá vendo essas figuras menorzinhas aqui? São quadrados. Dá bem uma olhada nessa figura aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Ela não parece ser um quadrado, mas não interessa. O desenho aqui na geometria, ele não precisa refletir a realidade. Ele é um esboço da situação que o enunciado quer definir. Então, se ele falou que esse retângulo está decomposto em quadrados, essa figura aqui é um quadrado, esta figura aqui é um quadrado, e essas duas menorzinhas também são quadrados. Vai pelo enunciado. Qual o valor da razão A sobre B? Uma boa maneira da gente resolver esse problema seria partir da menor figura, que é esse quadradinho aqui, que se vocês observarem é idêntico ao quadrado da direita, porque eles têm um lado comum, e eu vou chamar todos os lados desses dois quadrados de x. Tudo aqui mede x, porque se é quadrado, tem os 4 lados iguais, então tudo mede x. Agora, olha para essa figura, eu vou pegar a setinha de novo, para essa figura aqui, ó. Acompanha a seta, ó. Olha essa figura, ela também é um quadrado. Como que eu sei? Está falado no enunciado, ó. O retângulo está decomposto em quadrados. Então, se essa figura é um quadrado, e eu estou vendo que o lado de baixo, vejam, ó, é x mais x, ou seja, 2x, então todos os outros lados medem 2x para esse quadrado, ó. Aqui é 2x, aqui em cima é 2x, aqui também é 2x. Agora, olha, vou pegar a setinha de novo, ó. Essa figura aqui, ó. Essa figura. Não parece visualmente falando. Espera lá. Não parece, mas o enunciado diz que ela é um quadrado. Se essa figura é um quadrado, você conhece um dos lados dela? Conhece esse lado aqui, ó. Quanto mede esse lado? Daqui até aqui é 2x e daqui até aqui é x. 2x com x dá 3x. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos um quadrado cujo lado mede 3x. 3x aqui, 3x aqui, 3x aqui. Ele quer saber a razão A sobre B. Vamos lá. Quem é o A? O A é esse lado de cima inteirinho. Quanto ele mede? 5x. O B é o lado da esquerda. Quanto ele mede? 3x. Acabou. A razão A sobre B
ela vai ser dada por 5x sobre 3x, nem me interessa quem é o x, porque ele cancela, resposta 5/3, que é o item A. Beleza? Pessoal, com esses exercícios, a gente já tem agora uma ideia do que treinar sobre quadriláteros. Eu vou passar mais uma listinha para vocês treinarem sozinhos. E na semana que vem nós teremos a primeira avaliação, que vai cair o conteúdo de todas essas primeiras 6 semanas. Como que você vai estudar para a prova? Simplesmente observe as listas de exercícios que eu postei, porque os exercícios da prova vão usar esses exercícios como referência. Eles vão ser idênticos? Não, porque também é demais. Mas a prova vai se basear nesses exercícios que eu fui postando para vocês semanalmente. Eu vou colocar na prova 5 exercícios, todos de alternativa, todos os exercícios com o mesmo valor. A prova vai entrar na segunda-feira e vai ficar disponível até domingo. Assim que você puder, coloca a matéria em dia, resolve, envia. É um envio único, mas eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Beleza? Obrigado, gente. Valeu e até o próximo vídeo.